Janela do Céu. Continuamos a conversar com a nossa irmã de Caxias do Sul, Lorizete Godoy, que estava compartilhando sobre sua vida pessoal, daquilo que Deus fez no seu coração, de todas as libertações. E nesse momento eu gostaria de perguntar como que, sobre a área do perdão, né? Que Deus foi trabalhando no teu coração, porque sempre nós temos algo para resolver nesse sentido, né? Porque sempre chegamos na casa do Senhor muito machucados, muito ressentidos, né? E como que Deus foi trabalhando, te convencendo nessa área do perdão? Na verdade, o Senhor, ele começa a nos mostrar, né, toda aqueles perdões retidos que nós temos no nosso coração, que são muitos. Eu vejo assim que nós chegamos cansados na presença do Senhor, porque o fardo ele é imenso quando a gente carrega toda essa bugiganga, né, de falta de perdão, de perdão retido. E foi tremendo porque eu comecei assim já com tratamento de choque no Senhor, né, porque quando nós decidimos ser cristão verdadeiramente, então eu muito feliz da vida, né, liguei para minha mãe. Oi, mãe, queria te contar uma coisa, virei cristã. Ela disse assim, esquece que tu tem mãe. E eu sempre tive, assim, problemas com a minha mãe, sabe? A gente nunca teve muita afinidade, né? E o Senhor trabalhou muito comigo nesta área, porque foi uma das primeiras pessoas que eu tive que expressar Cristo, né? Então se passou, assim, um tempo, e o Senhor ele começou a me iluminar de que eu tinha rejeição pela minha mãe, né, mágoas, e não é culpa dela, porque como é que tu vai dar algo que tu não tem, né? Mas só que é mais fácil a gente acusar e culpar alguém por você estar com o coração cheio de amargura, né? Sendo que não é culpa de ninguém, a culpa é daquele que carrega o fardo, né? E foi tremendo porque daí ela nos convidou para nós irmos almoçar na casa dela. E eu lembro que antes do almoço eu disse assim, mãe, eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo e com o pai. Porque eu sempre fui muito rebelde, sabe? Nós somos em 4 irmãos, tanto que meus irmãos casaram tudo certinho, tudo bonitinho, né? E eu saí com a minha mochila, né? Meu marido chegou lá na casa do meu pai, 6 meses de namoro, e disse assim, eu vou levar a Lorizete embora. E meu pai de um lado e ele do outro. Meu pai, se tu sair, não tem mais pra como voltar. E o meu atual marido, se tu não quiser ir, acabou o namoro. E eu só disse pro meu pai, vou ir. E disse pro meu marido, espera fazer minha mochila, e fui embora, né? Então eu também causei muitas mágoas, muitas decepções pro meu pai e pra minha mãe, né? Só que é mais fácil você achar que você é vítima do que você é culpado. E eu lembro que nesse almoço, antes de nós começarmos a almoçar, eu disse assim, eu preciso falar com vocês. E eu lembro assim que o Senhor me lembrou de muitas mágoas, sabe? E glória a Deus que eu consegui pedir perdão para eles, sabe? Consegui expressar o Senhor naquele momento para cada um deles. E foi tremendo porque eles aceitaram o Senhor, fizeram oração do novo nascimento, sabe? Só pelo fato de eu me humilhar, né? Não para eles, mas sim para o Senhor, né? Porque tudo é para o Senhor. Então eu vejo assim que o Senhor honra muito o perdão. E é algo tremendo assim porque você se sente leve, né? Não tem sensação mais maravilhosa do que você pedir perdão. Porque o fato de você pedir perdão é você estar sendo perdoado por Deus. E eu creio assim que não tem preço você ser perdoado por Deus, né? Então é algo assim que eu acho que é uma das experiências maiores que tem na nossa vida. Porque os milagres que o Senhor faz são tremendos, né? Mas o milagre do perdão, que é interno, que só você sabe que você está carregado, que você está amargurado, que você está julgando, que você, né? Que você está em pecado, porque isso é pecado. Isso nos afasta de Deus, nos priva da graça de Deus, né? E pela misericórdia do Senhor, eu creio que Ele não nos priva totalmente, porque senão o que seríamos de nós, né?
Mas devagar Ele vai nos iluminando, vai nos mostrando em muitas áreas, em muitos perdões, né? Creio que ainda tem coisa para o Senhor mostrar, tem ainda coisas guardadas, né? Mas eu creio que o Senhor, ele é fiel e justo e Ele vai fazendo a obra, né? No momento certo Ele vai nos mostrando. Então a questão do perdão, assim, foi muito tremendo, sabe? Eu lembro que não faz uns 4 anos, eu sempre tive o cabelo cacheado, né? Então tu imagina uma menina de cabelo cacheado morando na roça, lavando o cabelo com sabão de soda, tomando banho num rio, tu passa tirar piolho desse cabelinho, né? Lêndia desse cabelinho, sem condicionador, sem cremezinho, né? E eu sofria muito com isso, muito mesmo. E eu lembro assim que a minha mãe era muito irada, então em seguida ela dava uns puxãozinhos assim nos meus cabelos, né? E eu já estava tão amargurada com ela por essa situação que eu fui na minha vizinha e disse para a vizinha: a minha mãe mandou tu cortar meu cabelo. Mas como cortar? Eu tinha o cabelo pela cintura. Não, ela mandou tu rapar minha cabeça, porque eu sou muito piolenta. E ela rapou. E eu lembro que eu cheguei em casa e meu pai olhou e disse assim: quem é aquele piá chegando? E era eu, né? Aí o meu pai ia me surrar porque eu tinha cortado meu cabelo, né? E ele sempre gostou do meu cabelo. E daí ele disse assim pra mim: por que você fez isso? Eu disse assim: porque a mãe nunca mais vai puxar meus cabelos, nunca mais ela vai me surrar porque eu tenho piolho. E eu lembro que eu coloquei divisão entre meus pais, porque meu pai acabou brigando com a minha mãe, sabe? Sério, assim, sério mesmo, né? E eu lembro que daí depois que eles brigaram, a minha mãe ficou amargurada e ela me disse assim: você vai pagar com as tuas filhas o que você fez. E eu tenho 2 filhas, a Jéssica e a Abigail. E quando a Jéssica começou a ir pro colégio, ela ficou piolenta. Mas piolenta assim de eu tirar de noite 100 e de manhã ela ter 200. Tanto que meu marido chegava em casa e ele dizia assim: oi, babuína, porque eu estava sempre catando piolho, né? E fui na dermatologista, fiz exame de sangue, era banho todo dia, não tinha o que eu não fiz. Até que um dia eu disse assim pro meu marido: por favor, ora por elas, por favor, unge elas. Ele disse: Lore, eu não sinto que é isso, eu sinto que tu tem que orar. E foi tremendo porque eu obedeci, sabe? Só que eu orei, e o Senhor não falou comigo. Sabe quando se sente assim que o Senhor está calado? Eu me senti assim. Só que de noite, quando eu fui dormir, eu sonhei com aquela circunstância que aconteceu na minha vida. Eu me vi pequena e a minha mãe grande me falando aquilo, sabe? Aí eu lembro que eu acordei e disse: Senhor, se for isso, se as minhas filhas receberam essa maldição hereditária por causa da minha amargura, eu te peço perdão, né? E se for preciso, Senhor, eu vou na casa da minha mãe e eu peço perdão para ela. E foi algo tremendo porque de manhã cedo a minha mãe me ligou me convidando para almoçar com ela. E eu fui. E daí estava lá meu pai, os meus irmãos, e eu cheguei com as minhas 2 filhas. E quando eu cheguei, foi algo tremendo porque a minha mãe, ela nunca me tratou daquela maneira. Ela olhou para minhas filhas e disse assim: chegaram, minhas piolentas. Eu levei um choque, sabe? Eu disse: mãe, é verdade. Mãe, tu lembra quando eu era pequena que eu rapei minha cabeça assim? Mãe, eu tô amargurada contigo. Mãe, eu não te perdoei, eu quero te pedir perdão, porque eu tô com 30 anos e tô amargurada contigo, mãe, por causa daquela circunstância. E ela ficou assim no vermelhão, né? Eu disse: mãe, sem saber, inconscientemente, você amaldiçoou minhas filhas. Você era minha autoridade naquele momento. E você me amaldiçoou e amaldiçoou minhas filhas. E daí ela disse assim: Jéssica, corre lá na grama, filha, porque tá todos os piolhos lá na grama. Eu disse: mãe, em nome de Jesus, as minhas filhas estão curadas. Irmã, no outro dia, elas não tinham nem lêndia. O Senhor me poupou, eu não precisei nem tirar as lêndias. E quem conhece piolho sabe como é que é difícil tirar a lêndia. Elas não tinham mais nem lêndia no outro dia. Foi instantâneo, o Senhor limpou a cabecinha delas. Até elas diziam: eu não quero mais desobedecer o Senhor, eu não quero ficar amargurada, né? Porque o Senhor fez a obra em mim, na minha mãe, e já produziu fé nas minhas filhas, sabe? Com um perdão.
É muito tremendo isso. Amém? Amém, com certeza. E eu sei também, irmã, do testemunho teu, gostaria que a irmã compartilhasse sobre a educação dos filhos, que a Lorizete tem 3 filhos, né? Todos no Senhor, uma bênção, né? Todos ali ajudando e cooperando na obra. E compartilhar sobre a educação dos filhos, mas gostaria também que a irmã compartilhasse com todos nós sobre o testemunho da pequena, né? Abigail, de quando ela começou também a receber a palavra do Senhor, mesmo pequena, né? Como é que é essa ministração? A Abigail, ela é uma bênção, né? Porque eu lembro que eu grávida, eu lia muito a palavra para ela. E ela nasceu assim com um gênio muito forte, assim, braba, assim, sabe? Mas era a personalidade dela mesmo. E eu lembro assim que ela estava com 6 meses de idade e chorava muito, 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 muito. E foi assim, fizemos exames para ver o que tinha, o que não tinha, se era o leite fraco, a gente pensa tudo, né? Menos que é o Senhor. Até que 6 meses assim de choro, e acordar chorando e dormir chorando. Uma manhã eu disse: Senhor, fala comigo, o que tem essa criança, né? Que tanto chora. Aí eu fui fazer uma mamadeira, porque meu marido disse assim: o teu leite fraco, essa menina tá com fome, né? Só vou fazer a mamadeira então, né? Fui na cozinha fazer a mamadeira e eu escutei uma voz assim interna, né? Que disse para mim que era o espírito que estava chorando, que não era ela. Eu disse: mas como o espírito, Senhor? Aí o Senhor me iluminou assim que 6 meses, em função de cesariana e visita, aquele auê todo, eu não tinha mais lido a palavra para ela. E eu peguei a Bíblia, deixei a mamadeira e fui lá. E eu fiz oralê com ela, para ela, porque ela não respondia, né? Eu fiz o oralê para ela, dei um mamar do peito, botei ela dormir e ela não chorou mais. Realmente o Senhor falou que era a falta da palavra, né? Porque mesmo sendo um bebê, ela já tem corpo, alma e espírito. O espírito precisa ser alimentado, né? E a gente, como mãe, se preocupa com o natural. Mas a gente tem que prestar muita atenção no espiritual dos nossos filhos, né? Então a Abigail, ela sempre trabalhou muito assim nessa área espiritual comigo. Então eu sempre li muito a palavra para ela, até por causa do fato da personalidade dela, né? Então ela gosta muito de ouvir a palavra, ouvir o apóstolo, ouvir louvor, né? Ela nem sabe ler nem escrever, mas conhece muito da palavra. E foi tremendo porque nós estávamos um dia em casa, né? Eu já tinha dado banho nelas, nas 2 filhas, para ir para a igreja. Eu sempre arrumo elas primeiro, né? Para depois me arrumar para nós ir para a igreja. E um dia ela estava prontinha e eu no banheiro tomando banho. Daí ela foi lá: mãe, posso brincar com o Toby, que é o cachorro, né? É um boxer enorme. Filha, a mãe já te deu banho, não pode? Ela fechou a porta. Daí ela foi lá no quarto, o pai dela estava lá lendo a palavra. Pai, posso ir lá brincar com o Toby? Não, Abigail, tu tá pronta, nós já vamos sair. E ela saiu. Daí ela voltou lá no banheiro. Mãe, o pai deixou eu brincar com o Toby. Olha, filha, se o pai deixou, vai, né? E ela foi. Aí eu terminei de tomar meu banho, tudo, saí, fui lá no quarto. Já viu se você deixou a Abigail brincar com o Toby? Não, mas ela falou que você foi, que você deixou. E ele levantou e foi lá. Ela sentada com o Toby no colo, né? Ele era bem bobão, né? Aí ela olhou pro pai dela. Pai, eu menti e manipulei. E preciso apanhar. Aí foi, e eu olhando da janela, né? Eu não sabia como reagir. Porque olha o discernimento dela. Eu menti e manipulei ainda, né? E eu preciso apanhar. Aí eu lembro que ele pegou a vara ungida, né? E leu para ela: filha, realmente você vai levar 2 varadas porque você mentiu e manipulou. Aí ele surrou ela, né? Deu as 2 varadas nela, oraram junto. E ela disse assim: você me perdoa? Porque eu nunca mais vou fazer isso. Então eu vejo assim que é o Senhor, né? Uma criança de 2, 3 anos não fala dessa maneira. Menti, manipulei, parecia um adulto falando, né? O discernimento espiritual dela de que ela tinha sido usada
pela manipulação e pela mentira, né? Então eu vejo assim a importância de criar os filhos no Senhor, na palavra, e quando for necessário cumprir, que você tem que açoitar o teu filho com amor, né? Só que com amor você vai ter que clamar ao Senhor, porque no momento te dá uma ira, né? E esse discernimento, esse amor vem do Senhor. E é maravilhoso que hoje ela está com 6 anos e ela é, assim, o Senhor transformou ela, né? É outra pessoa. Amém? Amém. Então, eu gostaria que a irmã deixasse uma palavra, né, compartilhasse conosco para nós encerrarmos essa entrevista, algo que Deus colocar no teu coração. E nós vemos, né, que as crianças recebem com mais facilidade, né, a palavra e assimilam muito melhor que um adulto, né, aquilo que o Senhor faz nos nossos corações. Vamos a Efésios 6, então, né, que fala sobre filhos, né, ao qual diz: filhos, obedeçais os vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E eu acho tremendo esse versículo 4, ao qual diz assim que nós muitas vezes esquecemos, né, que os nossos filhos são emprestados e que o Senhor já trabalha na vida deles. E diz assim: vós pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes a gente acha que só por ser nossos filhos a gente tem que obrigá-los a fazer tudo, e não é assim. Nós temos que ter o discernimento, clamar ao Senhor, para que eles também tenham liberdade no Senhor, porque senão nós vamos criar filhos frustrados, filhos oprimidos, filhos que acham que Deus, porque os filhos olham para o pai como se fosse um herói, como se fosse uma presença, né, na tua vida, importante, né? E Deus é a mesma coisa. Se você for um pai mau, um pai que oprime, um pai que só reprime, eles vão achar que Deus é assim. Então você também tem que fazer a parte de pai, mas mostrar que você também tem um lado que é amor, que Deus também tem um lado que é amor, e que corrige somente quando ama o filho e açoita todo aquele que escolhe, né? Então eu vejo assim que nós temos que nos espelhar na maneira com que Deus nos trata para nós tratar os nossos filhos. Porque aqui fala de pai e mãe, né? O primeiro mover que o Senhor fez na minha vida foi honrar meu pai e minha mãe, ao qual, quando eu não tinha o Senhor, eu desonrei e eu envergonhei, né, pelas minhas atitudes. E foi a primeira área que o Senhor me tratou, foi começar no princípio, honrar pai e mãe. Tem até uma palavra em Provérbios que diz, né, que aquele que desonra o pai e a mãe, a sua lâmpada se apagará, né? Eu creio que a minha lâmpada estava apagada, né? Mas como o Senhor, Ele sabe todas as coisas, né? E aprove a Ele me escolher, porque Ele sempre escolhe o pior, né? Então eu creio que na minha família eu era a pior que tinha. Como é que Ele vai resplandecer a sua luz onde já há luz, né? Ele tem que pegar algo que está cheio de trevas, né? Então eu estava cheia de trevas e o Senhor trabalhou nessa área, e eu vejo assim que Ele ministra muito, assim, na minha família, no meu lar, né? Eu digo que o Senhor tem guardado os meus filhos, desde o maior até o menor, né? E eu creio que Ele tem separado o que é de melhor para Deus na vida deles, né? Então eu vejo assim que temos problemas, temos dificuldades, provações, temos, mas o Senhor tem feito todas as coisas. Amém? Amém. Então nós estamos encerrando, chegando ao final desse programa. Nós agradecemos a tua presença, que Deus possa estar acrescentando, né, cada vez mais até o nosso programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.